Dicas de saúde. Você sabe o que é o câncer de tireoide? A tireoide é um órgão como outro qualquer que também pode sofrer com doenças malignas, tá? Existem vários tipos de câncer de tireoide. A grande maioria dos casos de câncer de tireoide são de dois tipos, papilíferos e foliculares, que têm uma evolução muito boa, né? Usando um pouquinho uma coisa popular, a gente sempre diz que o paciente de tireoide que tiver um câncer de tireoide, ele tirou a sorte grande, porque ele com certeza vai ser curado. Como diagnosticar o câncer de tireoide? Na maioria das vezes, você identifica um câncer de tireoide voltando para aquela imagem que nós fizemos no começo. Doença da forma. Eu disse que haviam dois tipos, ou a tireoide toda cresce, que é um bócio difuso, ou um bócio nodular, em que você descobre a tireoide, um câncer de tireoide através de um nódulo na tireoide. A partir daí você faz uma série de exames, você faz um ultrassom da tireoide, você às vezes faz uma punção nesse nódulo para ter certeza que tipo de doença você tem dentro desse nódulo. Como tratar o câncer de tireoide? Câncer de tireoide é sinal de tireoidectomia total. Não existe possibilidade de você tratar um câncer de tireoide com medicação. Carcinoma de tireoide é tratamento cirúrgico, certo? Você faz uma tireoidectomia total, você tira toda a tireoide. Isso é muito interessante, porque depois que você faz a tireoidectomia total, que você retira toda a tireoide, alguém pode pensar em casa do jeito que nós estamos falando. E se esse câncer de tireoide me deu uma metástase à distância? E se eu já tenho uma célula tireoidiana maligna no meu pulmão, no meu osso, no meu fígado? O que é feito? Você já fez a cirurgia da tireoide, você já tirou o câncer da tireoide, mas você tem câncer de tireoide em alguma parte do seu organismo. A gente usa a terapia do iodo radioativo, certo? Qualquer célula tireoidiana capta iodo. Mesmo que ela esteja longe da tireoide, você dando o iodo radioativo, vou usar um termo mais simples, você queima aquela célula maligna e mais uma vez você estará curado. Hereditariedade e os problemas de tireoide. As doenças tireoidianas, elas têm algumas características. Não é que seja absoluto em todos os casos, mas elas gostam da mesma família, tá? Elas têm uma preferência maior pelas mulheres da mesma família. Uma outra característica da doença tireoidiana é quando ela gosta de uma família, não é obrigatório que todas as pessoas daquela família tenham exatamente a mesma doença tireoidiana. Então eu tenho uma certa família, em que nessa família tem alguns casos de doença tireoidiana, serão mais mulheres do que homens, tá? Mas um tem câncer de tireoide, outro tem hipotireoidismo, outro teve uma tireoidite, outro teve um hipertireoidismo, outro teve um bócio simples, então não é obrigatório que todo mundo tenha o mesmo tipo de patologia. Se eu tenho uma família, e eu sei que na minha família existem alguns casos, certo? Não custa nada numa visita ao seu médico, fala assim, por favor, podia dosar as minhas dosagens hormonais tireoidianas? T3, T4, livres e TSH. Com isso aí, eu olho e digo, a sua função tireoidiana é preservada. Como examinar a tireoide de um paciente? Como é que eu vou examinar uma tireoide? A primeira maneira de examinar uma tireoide, e a mais simples de todas, é palpar a face anterior do pescoço. Tá? Então você consegue, palpando, tendo uma certa experiência, obviamente, saber se ali existe um nódulo, se é uma tireoide crescida, e aí, se for o caso, pedir um ultrassom da tireoide. Procure sempre um profissional da saúde. Eu espero que isso que a gente conversou possa ter alertado sobre alguns cuidados que nós devemos ter, né? E a gente deve usar essas informações que a gente passou e que se ela levantou alguma dúvida em você, sempre procure um profissional da área de saúde. Tá certo? Hoje, com as facilidades que nós temos, tem muita pesquisa via internet, esse tipo de coisa, não. A relação médico-paciente não consegue ser substituída por nenhuma informação, certo? Consulta médica se divide em duas coisas, anamnese e exame físico.
Você tem que contar para o seu médico tem que entender o que você está falando e tem que colocar a mão em você. Ele tem que te examinar. Então, não substitua nada do que nós falamos por uma consulta médica. A consulta médica sempre vai ser mais importante. Dicas de saúde.